Oi, Siqueira. Boa noite a todos. Muito boa noite. O Ministério da Defesa diz que vai pedir providências à Procuradoria-Geral da República contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Mendes declarou que o Exército está se associando a um genocídio ao comandar o Ministério da Saúde no combate à Covid-19. E você vai ver também. O governo de São Paulo libera aulas práticas presenciais de cursos técnicos e superiores da área da saúde. Educação complementar, como escolas de idiomas e informática, também pode funcionar. Polícia Militar Paulista afasta agente que imobilizou uma mulher pisando no pescoço dela. No Rio, ex-policial Rony Lessa, acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco, é indiciado por tráfico de armas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou Rony Lessa e a filha dele por tráfico internacional de armas. O policial reformado está preso desde março do ano passado, acusado das mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com a Polícia Civil, Rony Lessa contava com a ajuda da filha, Mohana Figueiredo Lessa, de 24 anos, para comprar peças de armas no exterior e enviar para o Brasil. Segundo as investigações, o policial militar reformado efetuava as compras em sites da Nova Zelândia, China e Estados Unidos e enviava para a filha que morava e trabalhava no estado americano da Geórgia. De lá, ela despachava as peças para o Rio de Janeiro. Por um aplicativo de mensagens, Mohana enviava fotos do material para o pai. Para burlar a fiscalização e facilitar a entrada aqui no Brasil, Rony Lessa orientava a filha a tirar o material das caixas originais, além de se desfazer das notas fiscais e escrever que a encomenda continha somente peças metálicas ou de borracha. Ela e o pai conseguiam ludibriar a fiscalização aeroportuária do Brasil e introduzir esse material aqui no país, onde o seu pai, mediante o conhecimento que ele tinha de arma de fogo, que ele tem de arma de fogo, montava essas peças e revendia esse material como fuzil para comunidades carentes, tanto dominadas por milícias como também pelo narcotráfico. O esquema criminoso começou a ser investigado depois que Lessa foi preso em março do ano passado, acusado pelos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na ação, os policiais apreenderam um HD externo e o celular do suspeito. Encontraram até uma foto do filho de apenas 15 anos segurando uma arma de fogo. No mesmo dia, os agentes apreenderam 117 fuzis incompletos no apartamento de um amigo do PM reformado. Alexandre Mota Souza chegou a ser preso, mas afirmou em depoimento que o material pertencia a Lessa. O policial confirmou a informação, mas alegou que as peças seriam usadas para montar armas de airsoft. Após uma perícia, a polícia concluiu que o material serviria para montar fuzis reais. Lessa e Mohana foram indiciados por tráfico internacional de armas e organização criminosa. Ele fazia uma quantidade considerável de compras, principalmente quando se leva em conta o período. Ele faz essa prática desde 2014, a partir de 2016 com a participação da filha, o que perdura até pouco antes de sua prisão em razão do homicídio de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Em São Paulo, 2 PMs se envolveram em mais um episódio de violência policial. Um deles pisou no pescoço de uma mulher negra de 51 anos para imobilizá-la. Hoje eles foram afastados das funções. No vídeo, a mulher aparece no chão, rendida pelo policial militar. Com o pé direito, ele pressiona o pescoço dela. Repare que ele chega a tirar o outro pé do chão. A vítima é uma comerciante negra de 51 anos. Por causa da abordagem, ela teve uma fratura na perna e precisou passar por cirurgia. O caso aconteceu no final de maio, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais foram até o local após os vizinhos denunciarem que o bar estava aberto, descumprindo o decreto da quarentena. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que havia 4 clientes no bar e um deles tentou fugir e precisou ser contido. As imagens não mostram, mas os policiais disseram que durante a ação, a mulher, dona do bar, teria atingido os PMs com uma barra de ferro. Segundo o advogado da vítima, a versão dos policiais não condiz com os fatos. Mas o que é mais estarrecedor é a inversão que foi dada aos fatos em sede policial
considerando que foi lavrado um boletim de ocorrência que narrava que ela e 2 transeuntes teriam cometido, em face desses 2 policiais, crimes de desacato, desobediência, resistência e lesão corporal qualificada. A Secretaria de Segurança Pública disse que está investigando o caso. Os PMs envolvidos estão afastados das atividades até a conclusão do inquérito. Hoje, durante uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador do estado repudiou a ação da polícia. Solicitei, dentro dos parâmetros legais, dentro das regras, que os 2 policiais fossem afastados. Já estavam afastados, inclusive, e serão incriminados através de inquérito. Ou seja, vão responder a inquérito criminal. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem acusado de chefiar uma quadrilha que roubava idosos, principalmente, logo depois que eles sacavam dinheiro em caixas de banco. Os policiais prenderam Marcelo Costa em frente a uma agência bancária na zona oeste do Rio, quando ele se preparava para mais um golpe. Ele é apontado como líder de uma quadrilha especializada nas chamadas saidinhas de banco. Acusado de participar de outras 11 ações desse tipo somente no ano passado, quase sempre contra idosos, Marcelo aparece nas imagens do circuito interno desta casa lotérica na Zona Norte. Na fila do caixa, ele observa atentamente tudo o que acontece. Ele percebe o momento em que uma senhora de 67 anos saca R$1.000. Pouco depois, ele deixa o local. Pelo celular, passa a informação para os comparsas. Um homem armado entra na loja. Ele aponta a pistola, faz ameaças e toma a bolsa da senhora. Em seguida, foge na moto de um outro integrante da quadrilha. Segundo a polícia, o grupo sempre agia desta mesma maneira, com informações passadas de dentro da agência. A Polícia Civil sugere o máximo de cuidado ao realizar esses saques, evitar esses saques de grandes quantias, pulverizar esses saques em caso de necessidade do dinheiro em espécie ser sacado e, caso seja necessário realizar esse saque, que tenha o máximo cuidado possível na hora de realizar o saque dentro da agência bancária. No momento da prisão, Marcelo resistiu e quebrou o celular para os policiais não terem acesso às provas do crime. Ele já tem passagem pela polícia por falsificação de documento, roubo, furto, homicídio e um latrocínio, roubo seguido de morte, de um policial civil em uma saidinha de banco. A polícia procura agora outro integrante da quadrilha. Jairo Gomes Reis aparece neste vídeo abordando uma senhora que havia acabado de desembarcar de um táxi. Armado, ele não permite que ela entre no prédio onde mora antes de entregar a bolsa. Jairo também fugiu na garupa de uma moto pilotada por um comparsa. Segundo a polícia, ele seguiu a idosa depois de receber de Marcelo a informação de que ela havia sacado uma quantia alta no banco. Como é que esse Marcelo ainda estava solto, né? Parentes do menino Miguel, de 5 anos, que morreu ao cair do 9º andar de um prédio no Recife, fizeram hoje uma manifestação no centro da capital pernambucana. Parentes, amigos e integrantes de movimentos sociais fizeram uma caminhada na manhã de hoje para pressionar o Ministério Público de Pernambuco a acatar a denúncia da Polícia Civil em torno da morte de Miguel Santana da Silva, de 5 anos, que morreu ao cair do 9º andar de um edifício no centro do Recife, no dia 2 de junho. A mãe da criança diz que espera que o MPPE acate a denúncia e que o caso siga adiante. Que realmente a justiça seja feita, que o promotor aceite a acusação, aceite a denúncia, para tocar o caso de Miguel para frente, que é um caso muito sério e não pode ficar impune. No inquérito assinado pelo delegado Ramon Teixeira, Sari Gaspar Corte Real, ex-patroa da mãe de Miguel, foi indiciada por abandono de incapaz com resultado morte. Esse crime prevê pena de 4 a 12 anos de prisão. O Ministério Público de Pernambuco anuncia nesta terça-feira o posicionamento da instituição em torno do caso. A perícia do Instituto de Criminalística apontou que a queda de Miguel foi acidental. Depois de ser deixado sozinho no elevador, o menino desceu no 9º andar, passou pela porta corta-fogo e escalou o peitoril da janela. Miguel acessou a área de condensadores de ar-condicionado, subiu no gradil e caiu de uma altura de 35 metros. O acidente aconteceu enquanto a empregada levava a cachorra dos patrões para passear. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas e apreendeu 8 toneladas de maconha num entreposto da CEAGESP, em São Paulo.
Segundo a polícia, os criminosos tinham um esquema de distribuição da droga a partir de um armazém de hortifruti. A equipe de policiais do DEIC suspeitou de uma movimentação atípica envolvendo uma picape e um furgão e seguiu os veículos até um galpão. No local, foram encontradas 8 toneladas de maconha armazenadas com produtos alimentícios. 5 pessoas que estavam no galpão foram presas e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em nota, a CEAGESP afirmou que a apreensão foi fora de suas dependências e que não tem relação com o ocorrido. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que solte o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Ele foi preso na semana passada, apontado como líder de um esquema que fraudou contratos durante a pandemia da Covid-19. A Procuradoria-Geral da República alega que os crimes investigados pelo Ministério Público do Rio na Operação Mercadores do Caos, que prendeu o ex-secretário de Saúde Edmar Santos na última sexta-feira, são os mesmos investigados na Operação Placebo. A Procuradoria quer que os inquéritos decorrentes da operação também sejam deslocados para o STJ e que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual. Edmar Santos é investigado por fraude na compra de 1.000 respiradores para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Em um imóvel do ex-secretário na região serrana, agentes do Ministério Público apreenderam R$8.500.000. Parte do dinheiro estava em dólares, euros e libras esterlinas. O ex-secretário é apontado pelo Ministério Público como chefe de um esquema. De acordo com as investigações, mesmo depois de ser exonerado, ele continuou a cometer os crimes. Segundo informações da Rede Globo, Edmar Santos tinha conhecimento das contratações emergenciais feitas pela Secretaria de Saúde. A denúncia teria sido feita por 2 ex-servidores da pasta ao Ministério Público. Segundo eles, alguns pagamentos foram realizados sem contrato. Em São Paulo, os chamados cursos livres já podem retomar as aulas presenciais. E outra boa notícia para o estado é que o número de mortes caiu pela 3ª semana seguida e se mantém abaixo das projeções que foram estimadas pelas autoridades sanitárias. Entre os dias 5 e 11 de julho, foram 27 óbitos a menos que a semana anterior. 4,8% de mortes por casos confirmados. É também a menor taxa histórica. São boas notícias, mas que devem ser celebradas com muita moderação e muita solidariedade também. Uma novidade para a educação. Agora, cursos complementares e livres são considerados prestações de serviços. Por isso, as instituições que desejarem já podem liberar os alunos para aulas presenciais. Todas deverão operar a partir desta segunda-feira com capacidade máxima de 35% dos alunos, além do uso de máscaras e demais protocolos de saúde e segurança. Os estudantes das áreas de saúde e engenharia também poderão participar de aulas laboratório. Quem fez o anúncio foi o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, que voltou a conceder entrevista no Palácio dos Bandeirantes, após se recuperar da Covid-19. As escolas, por exemplo, de dança, escolas de inglês, escolas onde o Conselho Estadual ou o Conselho Municipal ou mesmo o Conselho Nacional não atua em sua regulação. Portanto, elas são um serviço, uma prestação de serviço para o cidadão que, se quer ou não quer, vai ter o serviço. Então, elas passam a seguir as regras todas do Plano São Paulo, mas também observando, por uma característica de similaridade, as regras educacionais na parte de protocolos. Começou hoje a seleção dos profissionais de saúde voluntários para a testagem da vacina contra o novo coronavírus. A expectativa é que ela fique pronta até o final de 2020. Alguns pesquisadores acreditam que a vacina não vai impedir as pessoas de contrair o vírus, mas vai evitar que a infecção avance à forma mais grave da doença. Uma vantagem dessa vacina é que usa vírus íntegro, vírus inteiro. Tá? Quer dizer, o vírus inteiro, todos os pedaços do vírus, eles induzem tanto a resposta de anticorpos quanto a resposta de células, a resposta celular. Daí a nosso entusiasmo com essa vacina em parceria com a Sinovac. Hoje, academias de ginástica e alguns parques reabriram em São Paulo. A repórter Estela Freitas acompanhou esse novo normal pela cidade. Para entrar,
É preciso verificar a temperatura, passar álcool em gel e lá dentro respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. As academias só podem receber até 30% dos alunos por dia, com funcionamento de no máximo 6 horas. E a recomendação é para que os horários sejam agendados. Eu vejo que o afastamento da academia acho que pode ter feito muito mal para algumas pessoas, né? A atividade física ela é necessária. As minhas preocupações nesse momento é a higiene, né? E todo o protocolo que a gente deve seguir. Durante todo o treino é preciso ficar de máscara. Os equipamentos devem ser higienizados a cada uso. E é proibido qualquer contato físico, mesmo que seja para a orientação do treinador. Procuraram mais a gente online, porém não é a mesma coisa. A prática de atividade física é uma benfeitoria na melhora da qualidade de vida, da saúde. Alessandro até tentou incluir os exercícios na rotina dentro de casa, mas não via mesmo a hora de voltar para a academia, mesmo com tantas regras. Fiquei tentando me girar em casa durante 4 meses parado, mas graças a Deus aí a gente conseguiu voltar, estou conseguindo voltar a treinar hoje. Hoje também foi dia de visita aos parques de São Paulo. Foram reabertos 70 dos 108 parques municipais, todos com apenas 40% da capacidade. O funcionamento é permitido das 10 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta, exceção apenas para o Parque do Carmo, na zona leste da cidade, e para o Ibirapuera, na zona sul, que podem abrir mais cedo, às 6 da manhã. Mas todos serão fechados aos finais de semana para evitar aglomerações. Aqui no Ibirapuera, dentro do limite autorizado de 40% da capacidade, podem entrar até 39.600 pessoas por dia. Hoje, a reabertura registrou cerca de 11 mil visitantes. E segundo o balanço da administração, foram respeitadas as regras como o uso de máscara. E para ter um controle maior sobre o distanciamento entre eles, aqui nessa praça, por exemplo, a área verde foi demarcada com um círculo como esse que eu tô, para quem quiser sentar, fazer um piquenique, tomar um sol, com uma distância bastante segura, de quase 9 metros entre eles. Estava preso no apartamento todos esses meses e agora quando a gente tem uma oportunidade é muito bom, né? Eu vi que não são todas as entradas que estão abertas, então a gente já teve uma dificuldade de ter que fazer uma volta para começar. E está sendo um pouco complicado também, até porque é ruim correr com a máscara, né? A gente tem uma falta de fôlego muito grande. Estão permitidas atividades como caminhada, corrida, trilha e ciclismo. Tudo com uso obrigatório de máscara. Sem ela, fica a cargo da Guarda Civil Metropolitana a fiscalizar. Uma das coisas especiais do Parque Ibirapuera é que o Parque Ibirapuera mora dentro das pessoas, né? Então o Parque Ibirapuera é o grande irmão, né? A pessoa quer vir, quer correr, quer situar. E, por exemplo, do que nós estamos ouvindo aqui, essas aves que cantam, esse vento que sacode, ou farfalhar das folhas das árvores, são elementos super importantes e que levam as pessoas ao equilíbrio, ao bem-estar, né? E aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! Em Belo Horizonte, ações de voluntários no combate à Covid-19 ajudam moradores de rua e pessoas que trabalham em serviços essenciais. Logo nas primeiras horas da manhã, o movimento já era grande na estrutura montada em um centro de convenções no centro de Belo Horizonte. Na entrada, uma barreira sanitária faz a triagem de possíveis casos suspeitos da Covid-19. Questionário, medição de temperatura e, em alguns casos, exames clínicos mais detalhados. No salão, profissionais ajudam a cuidar da higiene e do visual. Tem espaço até para os pets que recebem alimentação e carinho.
As doações são separadas, descontaminadas e ficam à disposição de quem precisa. O espaço ainda tem representantes da Defensoria, Ministério Público e Serviços Sociais. Outra ação voluntária ajudou quem trabalha em serviços essenciais de Belo Horizonte, como os motoboys. Durante uma blitz educativa, foram feitos exames para a Covid-19 de graça. 2 condutores testaram positivo e receberam orientações. Os testes foram doados por empresários do comércio. A campanha chamada Ande Seguro será feita até setembro. Bom, e vamos aos números de hoje do Ministério da Saúde. O Brasil registrou mais de 1.154.000 recuperados da Covid-19. Outras 657 mil pessoas seguem em acompanhamento. O país acumula mais de 72 mil mortes provocadas pelo vírus. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o pai está bem de saúde. De acordo com o parlamentar, ainda não existe uma previsão para terminar o isolamento do presidente. Não sei, aí tem que falar com os médicos da presidência. O presidente está bem de saúde, né? O quadro dele, encontrei com ele, diz até que é uma pessoa sem qualquer tipo de sintoma, né? Pelo que eu consegui perceber ali, sem nenhuma queixa, está praticamente assintomático o presidente. O Ministério da Defesa informou que irá encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A medida é uma resposta ao magistrado que, no final de semana, afirmou que o Exército se associa ao genocídio. Gilmar Mendes se referia à atuação dos militares no Ministério da Saúde durante a pandemia do coronavírus. Em nota oficial, o Ministério da Defesa afirmou, abre aspas, trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia, fecha aspas. A declaração de Gilmar Mendes também recebeu críticas do vice-presidente, general Hamilton Mourão. O ministro do STF não se pronunciou sobre a repercussão de sua declaração. O governo paulista anunciou a última etapa da limpeza do Rio Pinheiros. A despoluição é uma promessa de campanha do governador João Dória. Foram assinados os contratos para execução de obras que prevêem a limpeza do rio, a ampliação da coleta e o tratamento do esgoto. A meta é pra lá de ousada: limpar um dos mais poluídos rios do país com as margens recuperadas, 2 estações de energia elétrica retiradas e os fios enterrados. As obras vão até 2022. O governo informou que as outras etapas da despoluição foram concluídas ou estão em andamento. As obras de construção civil não tiveram paralisação. Os 16 contratos da Sabesp dos coletores que irão retirar o esgoto do afluente e encaminhar para Barueri, para a estação de tratamento, estão todos assinados. As 5 unidades de recuperação de qualidade da água têm seus contratos assinados neste mês de julho e, junto com o DAE, estamos retomando todo o processo de desassoreamento. A parte mais difícil da despoluição é a que prevê o fim da emissão de esgoto das residências e também de empresas no Rio Pinheiros e seus afluentes. A solução é construir redes de coleta nos bairros mais próximos do rio. Nessa etapa, a meta é coletar e tratar todo o esgoto gerado por 164 mil imóveis, onde vivem 490 mil pessoas. A empresa vencedora da licitação vai ser remunerada de acordo com resultados ambientais concretos. Por exemplo, cada imóvel que fizer a ligação a uma rede de coleta e deixando de jogar o esgoto aqui no Rio Pinheiros, isso conta ponto para a manutenção do contrato. Essa etapa prevê ainda a recuperação da qualidade da água dos córregos e o tratamento do esgoto gerado em áreas com pouco espaço para a instalação de infraestrutura de coleta. A segunda-feira foi marcada por fortes ventos em São Luís do Maranhão. As imagens são impressionantes. A ventania causou destruição no início dessa tarde. Os moradores ficaram em pânico com a velocidade dos ventos. Estabelecimentos foram destelhados e pelo menos 10 bairros ficaram sem energia. E vamos à previsão do tempo. A Gabriela de França já está aqui com a gente. Boa noite, Gabi. Muito calor aqui em São Paulo. Nem está parecendo inverno, Gabi? Pois é, Mauro. Todo mundo comentando isso. Boa noite para você, para Amanda. Ótima noite para você de casa. A semana começou bastante quente, com muito sol em boa parte do Brasil. Mas temos mudanças, viu?
Vem frio, vem chuva lá para o sudeste. A frente fria que passou pelo sul agora está se aproximando da região, vai trazer chuva aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa chuva vem acompanhada de muita ventania, tá? Ventos fortes e até o mar vai ficar bastante agitado. A gente vai para a capital paulista, onde depois do calorão de hoje, temperatura perto aí de 30 graus, a temperatura vai cair bem até quarta-feira, mínima de apenas 8 graus. E teremos chuva. E essas nuvens de chuva vão alcançar também a capital fluminense. Os cariocas terão aí nos próximos dias dia bastante chuvoso e também temperaturas mais baixas. Quarta-feira a máxima não passa dos 23 graus. E essas instabilidades também vão se espalhar aqui na costa leste do Nordeste, entre Alagoas e todo o litoral da Bahia. É esperado um grande volume de chuva nessa área mais escura do mapa, 27 graus em Salvador. No restante do Brasil vai fazer muito sol o dia todo nesse amarelão. O ar seco continua predominando com força, mantendo aí o índice de umidade relativa do ar muito baixo aqui, olha, principalmente pelo interior do país. É importante se hidratar bem. Agora, no sul do Brasil, gente, depois da chuva arada, o sol aparece mais amanhã. E agora esse ar polar aqui, olha, vai ganhar força e vai despencar as temperaturas aqui sobre toda a região e deve ter geada também amanhã. Em Porto Alegre, mínima de apenas 3 graus, não passa dos 14, muito frio. Em Florianópolis, temperatura entre 11 e 16 graus. Em Curitiba, ainda pode ter uma chuva leve, fraca, isolada. E a máxima é de 19 graus. Bem diferente do centro-norte do Brasil, onde as temperaturas seguem bastante altas. Chega a 35 graus em Palmas e também em Cuiabá. Vocês viram aí, né? Tem de tudo. Tem sol, tem chuva, tem geada, frio e calor. Eu estou feliz de estar na parte mais fria. Obrigada, Gabi. Nada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoas que se recuperaram da Covid-19 relataram sequelas que podem durar semanas e até meses. Os efeitos do vírus no corpo ainda são um desafio para os pesquisadores. A Aline está curada da Covid-19, mas a jornalista diagnosticada com a doença na semana em que comemorava 1 ano da cura de um câncer na tireoide, ainda sente na pele as sequelas deixadas pelo novo coronavírus. Eu continuei com falta de olfato e paladar, que eu ainda tenho, e a parte respiratória, que está bem afetada, que é rinite alérgica, faringite, a parte respiratória eu ainda tenho tratado muito. Nem sempre receber a notícia de que a Covid-19 foi curada significa que a pessoa se recuperou de todas as complicações do coronavírus. Para uma parcela dos contaminados, principalmente os mais graves, há risco de sequelas no cérebro, pulmões, coração e rins. Para essa fisioterapeuta, alguns pacientes podem ter o organismo comprometido até o início do próximo ano. Nossa preocupação é muito grande com aqueles pacientes que ficaram acamados por um período longo de tempo ou ainda que tiveram a necessidade de intubação e que não puderam fazer nenhum tipo de movimentação ativa ou passiva nesse período de internação. Para esses, além da fibrose pulmonar, a gente ainda tem a preocupação com a parte motora. O sistema respiratório, alvo favorito da Covid, tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas. É o caso do Valdeci. O empresário ficou internado para tratar a doença. Há 1 semana em casa, ele ainda tem problemas nos pulmões. Como se eu tivesse com as vias respiratórias, ainda um pouquinho obstruído, mas graças a Deus estou muito bem. É importante que o paciente procure um fisioterapeuta para trabalhar nessa rotina, nessa reabilitação funcional e deixá-lo muito próximo de como ele estava funcionalmente antes da doença. Dores musculares que podem variar de leves a muito fortes, principalmente nas costas e panturrilhas, também são frequentes em pacientes já curados da Covid-19. O governo federal anunciou hoje um plano de contingência para crianças e adolescentes por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, estão sendo investidos 125 bilhões de reais para que municípios cuidem das merendas escolares, distribuição de cestas básicas, melhoria dos conselhos tutelares. A verba também garantirá o Bolsa Família para famílias carentes em que haja menores em situação de risco. A ministra também anunciou um projeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional.
A proposta aumenta a pena para crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. O anúncio desse plano foi realizado no dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 30 anos. O governo federal depositou hoje a segunda parcela no valor de 15 bilhões de reais do auxílio a estados e municípios. O socorro foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Bolsonaro como forma de compensar as perdas de arrecadação e ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Ao todo, serão repassados 60 bilhões de reais, divididos em 4 parcelas. E agora o comentário de Boris Casoy. Uma pesquisa da Arco Advice mostra que é grande a possibilidade da derrubada do veto do presidente Bolsonaro à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento. A medida vetada pelo presidente abrange 17 setores da economia, vitimados hoje pela queda da demanda devido à pandemia e ao aumento de custos. São setores que respondem por um número relevante de empregos no país, portanto, muito importantes. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vê muita chance na queda do veto e defende novas discussões sobre o assunto em busca de alternativas. No governo, fala-se numa alternativa que desemboca na recriação da CPMF para a recomposição do Caixa da União, mas essa solução certamente não encontra clima para sua aprovação no Congresso. É bom lembrar que, contra o veto do presidente, militam parlamentares, tanto da situação como da oposição, tentando evitar que o governo mergulhe num equívoco que cause enorme dano à economia nacional. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.